Boa noite a todos. Que alegria nos reencontrarmos para mais uma Segundas da Soba, evento patrocinado pela Casa do Médico, que fornece material de acupuntura para todo o Brasil. Como vocês já sabem, toda segunda-feira de cada mês, nós convidamos um palestrante. E hoje abordaremos um assunto que tem despertado cada vez mais interesse diante do aumento da expectativa de vida, que é a medicina tradicional chinesa para os idosos. Todos nós, acupunturistas, enxergamos o indivíduo como um ser energético, com fluxo de energias yin e yang, opostas e complementares, em constante interação. E a tão almejada longevidade saudável se baseia justamente nessa visão holística e taoísta de zelar pelo indivíduo diante da conscientização de que velhice não é doença. E para falar justamente sobre isso, nós temos a honra de receber a doutora Terezinha Rezende Carvalho de Oliveira. A doutora Terezinha é graduada em odontologia pela Universidade Federal de Uberlândia, professora titular da Universidade Federal de Uberlândia, a UFO, especialista em prótese dentária pela UFO, doutora e mestre na área de prótese dentária pela Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, especialista em odontogeriatria, mentora e colaboradora voluntária do programa de multidisciplinaridade na atenção à saúde do idoso, criado em 1992, que envolve o ensino, pesquisa e extensão. É especialista em medicina tradicional chinesa, reikiana nível 2, consteladora sistêmica, membro da diretoria da SOBA e da Câmara de Ética do Conselho Regional de Odontologia, da Delegacia Regional de Uberlândia, atuante na área de harmonização orofacial, atende na clínica Omnis, saúde integrativa de sua propriedade. Agora, eu passo a palavra para a doutora Terezinha. Seja muitíssimo bem-vinda, Terezinha. Atendendo um convite da nossa amiga, colega Ana Cristina Caruso, para que a gente possa falar sobre o idoso e sobre a acupuntura para o idoso. O que isso vai contribuir com o envelhecimento. É um prazer, então. Nós temos que abordar uma experiência de anos, desde 93, que em 92 a gente teve um projeto na universidade aqui de Uberlândia, que ele foi multidisciplinar, interdisciplinar e interinstitucional. E nessa época a gente fez um levantamento, uma pesquisa para saber como que estava a saúde do idoso nas suas condições gerais e saúde bucal. E percebemos nessa pesquisa que a condição de saúde bucal era igual à do Brasil inteiro. Ainda os idosos sem próteses, ou com prótese antiga, ou prótese mal ajustada. Com essa nossa percepção, nós elaboramos um projeto para que podíamos contar com várias áreas para que essa associação multidisciplinar pudesse contribuir com o bem-estar do paciente. Então, nós tivemos o grupo de psicologia, a medicina, na Liga de Geriatria e Gerontologia, a odontologia, claro, o serviço social para analisar a condição social do indivíduo, e depois, quando a gente foi para a USP São Paulo fazer pós-graduação, nós tivemos a oportunidade de ver a acupuntura. Só um minutinho. Depois dessa época, eu achei muito interessante, isso em 96, fazer tratamento que contribuísse para a saúde bucal e para a saúde geral dos pacientes. A partir daí, então, eu fiz o curso de acupuntura, porque achei que era algo que pudesse somar ao idoso. E aí,
incluímos também a acupuntura nesse projeto. Para entender por que tanta preocupação com o idoso, podemos perceber aqui que em 1940 nós tínhamos uma pirâmide que caracterizava os jovens, os nascidos para os idosos. De 1980 já foi havendo essa modificação, 2018 mais ainda, e com a tendência para 2060 ela ter mais idosos do que nascidos. É bem significativo isso. A população está envelhecendo, vai ter maior número de idosos no mercado, na sociedade, e algo temos que fazer para contribuir para que ele fique bem, não fique vegetando, não fica vivendo por viver. De forma que ele possa estar equilibrado nas suas condições biopsicossociais, para que ele possa ainda contribuir na sociedade de uma forma geral. É interessante que, se a gente analisar a paciente com 60 anos ou mais, ele foi tendo alteração a partir de 2015, 2012. Olha, veja bem, daqui para cá foi um crescimento rápido, muito rápido. Em 2060, ele vai estar bem mais elevado e só subindo. Então, quer dizer, a nossa população ela vai ter muito mais idosos do que os que estão nascendo. E isso é uma situação que também, como a gente tem o Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741, de 2003, lá preza muitos direitos dos idosos. E a gente tem que questionar, como que vai ficar uma população só com direitos? Então, acredito que há uma necessidade também de repensar essa lei, porque esse idoso ele está vivendo com maior qualidade, melhor condições, suas condições de raciocínio, de fala, de movimento, mantendo de uma forma equilibrada, né? E aí a gente põe, por que acupuntura? Então, porque idoso é devido a esse aumento, foi um aumento rápido no Brasil, o número de idosos. E a acupuntura, porque é o seguinte, se a gente analisar esse gráfico, a gente percebe que a menor quantidade de fatores responsáveis pela morte ou pelas doenças que não são transmissíveis, nós temos violência, acidentes de trânsito. É bem menor. E das doenças transmissíveis, que pode ser AIDS, tuberculose, chagas, diarreias, H1N1, a Covid, que agora está aí, também é uma porcentagem bem menor. Praticamente, elas se equiparam. E as doenças não transmissíveis, 74% delas não transmissíveis, que pode ser as condições cardiovasculares, os diabetes, as condições respiratórias, câncer, alteração no intestino, que hoje tem muito essa presença de neoplasias, alterações relacionadas, o hipotiroidismo, osteoporose, artrite, as mais comuns. E sabemos que são doenças que podemos controlar com a acupuntura. Podemos evitar, trabalhando com prevenção, com tratamento e acompanhamento do paciente, nós podemos acrescentar essa porcentagem de indivíduos idosos com ausência de doença, mais saudável. Essa é a vantagem que a gente viu, porque a acupuntura, se todos começassem assim, prevenção desde cedo, a gente envelheceria muito melhor do que hoje a gente está enfrentando o envelhecimento. E aqui, para começar, quando Deus fez o mundo, isso aqui está no Gênesis, né? Ele relata que no início, quando Deus fez o homem,
ele disse que fez um sopro, e nesse sopro, inclusive esse sopro foi no nariz e veio o fôlego da vida. Então, assim, o homem foi feito em alma e vivente. E nesse momento ele reforçou: os homens serão mortais, porém não precisarão viver mais do que 120 anos. E aí a gente pergunta, por que, ou melhor, o que estamos deixando de fazer que não estamos vivendo esses 120 anos com qualidade de vida? Então, essa é para a gente repensar, cada um analisar o porquê disso. Mas a gente vai abordar até o final da nossa fala, vocês vão chegar numa conclusão. Então, se Deus fez o homem no sopro, para ter a sua alma e para ter a sua vida, fica bem mais fácil de entender que nós temos o tal, né, que é o início, é o fim, é o movimento, que está em tudo, né? Então, para formar um ser, nós percebemos o seguinte: o tal que está no universo, que nós chamamos, vem uma energia, como se fosse um sopro, uma energia que recebe ou que chancela esse Jing, que é a união do espermatozoide com o óvulo. Então, nós chamamos de Jing. E esse Shen, ele vai chancelar essa união e onde vai formar o ser com a sua individualidade. Então, todos nós temos o Shen, o Jing e o Qi. Esse Shen é aquele responsável por esse complexo de fatores. É o responsável pelas condições mentais e espirituais do ser, que a gente contempla a alma etérea, a alma corpórea, a inteligência, a força de vontade e a mente propriamente dita. Então, nós temos essa parte energética muito importante em nossa vida. Essa energia que vem dos pais e da mãe, esse que vem do universo, que forma, que é dar forma, ela, quando o ser é formado, ela fica guardada nos rins. Então, ela fica guardada, a essência da vida, nos rins. Então, nós temos uma primeira energia, e nós contamos com três energias para manter a nossa vida. A essência, quer dizer, você teve a vida. Se você não alimentar e não respirar, você não continua essa vida. Então, é muito importante o valor do ar que inspiramos e do alimento que comemos. Então, nós temos a energia do ar, que é do céu, e a energia dos alimentos, que é da terra, que todos os alimentos vêm da terra. Essas energias, então, ela junta com a energia da essência e vão formar a energia que vai correr ou que vai passar por todos os órgãos e vísceras do nosso corpo, por meio de meridianos ou canais, e que eles externam na nossa superfície, comunicando, e onde nós podemos inserir uma agulha para que possa estimular o determinado órgão que necessita de uma atenção, para que ele possa retornar às suas funções de equilíbrio. Então, é muito interessante essa formação de energia. É muito interessante que na nossa vida nós comemos, respiramos, mas não damos esse valor intenso, que são as três energias básicas para manter a nossa vida. Então, nós temos o corpo humano, que é formado, então, fechando dentro dessa teoria, nós temos a matéria e a energia. E a maioria, profissionais em gerais, eles dão valor apenas na matéria. E sem a energia, não teria esse círculo, esse movimento da matéria.
Então, a matéria são isso, tecidos, células, substâncias gerais, o que compõe a estrutura do corpo. E a energia são essas três importantíssimas que eu falei para vocês. Aqui a energia genética, a energia que é a essência, aquela que veio do pai e da mãe, com o sopro, para entender melhor, ou com aquela energia de forma que vem do universo, que é o Shen. Então, é que dá uma estrutura e movimento para essa matéria. Tanto é que quando a gente morre, a gente sabe o que vira matéria. A energia que vem da parte do Shen, que tem a mente, a alma etérea, a alma corpórea, essa a gente fica sem saber. Aliás, a gente sabe que ela fica e se mantém. É muito lindo essa parte de trabalhar a energia e a matéria, e entender esses campos. Ok, depois que se forma o ser, né? Formou o ser, nasceu, o petitinho aqui, o pequenininho, né? E sabemos que no decorrer da vida será um idoso. Esse idoso pode chegar a 103 anos ou a 120 anos, conforme foi colocado por Deus ao dar vida ao homem. Nós temos, a partir do momento que nasce, alguns autores falam que a partir do momento que nasce, nós já começamos a envelhecer. A Organização Mundial de Saúde já diz que, a partir dos 20 anos, nosso corpo se forma. Aliás, até os 20 anos ele se forma. A partir dali, ele entra em declínio. E esse declínio, a cada ano, após os 30 anos, né, ele perde em torno de 1% das suas funções. Então, esse declínio fisiológico da essência, ao longo da vida, que ela vai perdendo aquela energia, o equilíbrio das duas energias que compõem a energia que circula no nosso organismo. Então, ela, com o tempo, ao longo da vida, ela tem seu declínio. Mas se a pessoa não tiver o seu equilíbrio de vida desde o início, essa essência ela pode exaurir o mais cedo possível. O envelhecimento fisiológico é de uma forma que nós temos as energias de vida, cada órgão do nosso organismo ele é responsável por uma função, sabendo que a nossa essência está guardada no rim. Meu mouse aqui não quer marcar. Eu queria mostrar aqui bem o rim. Esse rim, nós temos que... ele é relacionado a várias emoções, condições mentais, emocionais, que eu não vou abordar, que não é o nosso foco. Mas a energia que está nele, se ela não for equilibrada ou não for mantida com as nossas outras energias, que é a alimentação saudável, o ar que respiramos, ela vai declinando. Ao declinar, ela vai diminuindo, comprometendo as energias dos órgãos que está à frente, que nós temos os cinco elementos e aqueles que seria o que dá energia para o da frente, por exemplo, o fígado, né, e vesícula biliar. Então, o rim comanda aqui essa energia. Havendo diminuição dela a partir dos 40, como falamos, mas se ela estiver cuidando, fazendo a prevenção, fortalecendo por meios de práticas integrativas, no nosso caso a acupuntura, ela permanece mais tempo, essa energia essencial, porque ela dá condição de manter bem no rim, e de forma que fortalece fígado, baço, pâncreas, que tem uma sequência entre eles aqui de energia. Então, o envelhecimento, o que acontece com o tempo?
com o envelhecimento? Diminuição dos fluidos corporais, o indivíduo vai ficando com a pele mais ressecada, vai acontecendo as rugas pela perda de líquidos. A fragilidade da estrutura do corpo, então a gente vai perdendo em massa magra e ganhando a massa gordurosinha, né, que é a nossa gordurinha que ficam se acumulando no organismo. Os cabelos vão branqueando, há o enrugamento da pele pela essa fragilidade que vai acontecendo, essa fragilidade também pelos movimentos, para manter a pessoa mantendo o seu movimento de caminhada, de fazeres das suas atividades diárias. E também o enrugamento da pele, que eu havia falado que é pela perda de líquidos, há o tremor das mãos e da cabeça, e enrijecimento dos músculos. Então, isso é por questão da diminuição dessa energia. Nós temos duas energias, o Yin e Yang. Para entender melhor, poderíamos comparar com essa lâmpada, né? Que para ela funcionar, ela precisa de um combustível. Então, esse combustível seria o Yin. E a chama é o Yang. Então, um não vive sem o outro. A partir do momento que o Yin acaba, o Yang também acaba, que seria um fim da vida. E esse fim da vida ele vai ser lindo, maravilhoso, ou como essa peça, ou de outra forma, que é de responsabilidade de cada ser, de cada indivíduo, porque cada um tem a sua individualidade. O que eu apontei aqui? Gente, eu apertei errado aqui e não era bem isso. Por que a acupuntura? Ana Cristina, está me ouvindo? Perfeitamente. Está aparecendo só a minha imagem? Porque aqui no meu apareceu outras imagens. Tem nada diferente não, né? Então, por que a acupuntura? A gente já vem falando desde o início por que da acupuntura. E estamos reafirmando. É impossível deter o processo natural de envelhecimento. Isso vai acontecer com qualquer um de nós, por mais que nós buscamos a harmonização orofacial, os tratamentos de beleza, de estética, mas o envelhecimento vai acontecer. Então, o envelhecimento patológico, ele é possível de evitar, mas o envelhecimento do processo natural, esse não. Esse acontece com todos nós. Se fizermos a profilaxia, né, por meio de uma dessas práticas integrativas, por várias que temos, hoje tem várias já reconhecidas, né, pela vigilância, pelo Ministério da Saúde, nós podemos fazer o organismo, estimulando o organismo, ele vai dar condição para a essência ficar firme e envelhecer de uma forma saudável. Nós estamos falando de acupuntura, e aí eu gostaria de falar o seguinte: nós temos que conhecer e passar, inclusive todos os pacientes questionam para a gente se a agulha que a gente está usando, se ela é reaproveitável, ou se ela pode reaproveitada para ele mesmo, ou se reaproveita para outra pessoa. Isso aqui é muito importante. As agulhas de acupuntura, elas são consideradas da classe 2, dentro dessa resolução da Anvisa.
Então, aqui diz que todos os produtos médicos não invasivos destinados ao armazenamento ou condução de sangue, fluidos ou tecidos corporais, líquidos ou gases destinados à perfusão, administração ou introdução no corpo. Elas são classe 2. E o que é essa classe 2? Ela tem que ter o rótulo de descartável. Então, todas as agulhas que usamos, ela é utilizada uma vez só e descartada para a questão de segurança. Inclusive, assim, a agulha que usa uma vez, ela já perde o seu corte, né? Sua facilidade de entrar. E se a gente reaproveita, fica mais difícil o paciente forçar para que entra na pele do indivíduo. E muito interessante, então, que a gente entende, na nosso diagnóstico, na nossa avaliação do paciente, nós vamos avaliar essas energias que estão circulando nos canais. Tudo começa no rim, e depois tem uma expansão, um crescimento, uma ascendência, uma estabilidade, uma contração e o fim. Podemos dizer o ser, por exemplo, na sua condição profissional. Ela tem o seu início, a pessoa nasce, né, tem seu início, sua formação escolar inicial, aí começa a definir a sua profissão, vestibular, então ele está na expansão, e depois ele entra no mercado de trabalho, consegue a sua estabilidade, e depois há uma contração de tudo isso que foi conseguido, vai redirecionar na vida, e com isso também as energias vão se findando. Então é muito bonito a gente fazer essa avaliação pelos 5 movimentos. Tudo teve o início, fim, e temos aqueles que têm a geração, energias que gera, por exemplo, o rim vem gerando, é o gerador daqui do rim, do fígado, e do fígado coração. Coração, nós temos o estômago, baço pâncreas, e aqui o pulmão, intestino grosso, e assim sucessivamente. E podemos também ter aquela dominação, um que domina o outro. Então, dentro dessa avaliação, diante da queixa do paciente, a gente vai saber qual que é a origem do seu problema, qual que é a origem da sua doença no momento. E a gente tem as doenças crônicas e agudas. Se o paciente apresenta uma condição aguda, claro que inicialmente temos que tirar ele da situação aguda. Tirando da condição aguda, aí sim nós entramos com tratamento para tirar aqueles fatores. É como se eu faço muita comparação com a alopatia. Seria a pessoa está com uma doença, vem com uma tampa, é como se essa doença estivesse dentro de um vasilhame. Então, dá um medicamento, vem com a tampa e tampa essas doenças ali, fica ali. Na medicina chinesa e nas práticas integrativas, a gente já estimula, não tampa, estimula a retirar esses fatores de adoecimento. A cada vez que vai eliminando alguns fatores, em camadas, aparece um outro fator. Normalmente a pessoa diz, eu vim fazer um tratamento, melhorei o que eu vim reclamar, mas apareceu X alteração na minha saúde. Isso quer dizer que estamos limpando, estimulando o organismo a externar, eliminar por camadas, à medida que vai expondo aquilo que vai aparecendo, o organismo vai eliminando. Então, a gente deixa o organismo sem aqueles fatores que está contribuindo para a doença.
Isso é uma coisa muito importante no processo de envelhecimento, que muitas coisas, depois de adulto, que ficou mal resolvido na sua infância, na sua adolescência, fica depois estimulando esses sentimentos retrógrados. E, ao tratar essas emoções que ficaram obstruídas, não resolvidas, a pessoa passa a ter consciência de algo que estava impedindo o seu desenvolvimento, e que a partir dali, a partir do momento que ele foi tirando esses fatores, como a gente comentou, ele vai chegando a algo que ele vai perceber que era algo ali que não tinha tamanha importância como ele estava dando. Seria algo até pequeno, que estava na fase da criança. Então, isso é uma forma de tirar fatores perturbadores, para que a pessoa siga a sua vida de uma forma leve, tranquila e achando a vida muito linda e como é bom viver, né? Nesse envelhecimento fisiológico, dentro da medicina tradicional chinesa, aos 40 anos, a energia dos rins começa a declinar, como mostramos ali. Aos 48, a constituição física começa a definhar e os cabelos embranquecem. Então, tem aquela relação com o envelhecimento normal que a gente citou. Aos 56 anos, começa a ter o declínio do fígado, pela deficiência do rim. Aquele gráfico anterior que a gente tinha mostrado, que pela diminuição ou pelo comprometimento da energia do rim, enfraquece a essência, que vai ser a geração para o fígado de uma forma enfraquecida, e por contradominância, o fígado também vai enfraquecer baço, pâncreas e estômago. E dessa forma, cada vez mais as consequências por essas perdas ou comprometimento dessas energias desses órgãos e as vísceras. Aos 64 anos, a essência que está no rim, ela já começa a ter comprometimento, diminuição. Essa questão aqui, eu já acho que ela hoje em dia, a gente podia até questionar mais essa situação. Porque aos 64 anos, as pessoas estão tão bem, elas estão ainda com uma essência em vigor, e pode ser que esses 64 anos seja lá 70, 80 não, porque já é um envelhecimento bem comprometido. É bom a gente rever, mas com essa questão de prevenção que a gente falamos, de entrar com a acupuntura bem cedo, fortalecer seu organismo, a essência fica estável, ela não decai. Pode haver a diminuição, mas não de forma significativa. E a partir do momento que essa essência declina muito, até diminuindo a energia yin, que seria aquele combustível da lâmpada, à medida que ele vai sendo consumido, não tem mais aquela base, aquele petróleo para manter a energia yang também em função. Então, havendo o declínio daquela energia yin, o petróleo, o que nós mostramos, o yang também é o declínio. Então, nós temos comprometimento da energia das vísceras, dos órgãos, e aí chega o momento da morte. A morte é quando o yang também se declina. E o doente que nós avaliamos, que está muito presente ainda hoje em dia, ainda mais assim, a gente que trabalha com saúde bucal, temos visto ainda que o maior problema é perda de dente. E a perda de dente,
ela compromete muito a condição psicológica do indivíduo. Tem vários trabalhos mostrando que a perda de dente, várias empresas não aceitam um candidato a trabalhar. Então, e sabemos também que a perda de dente, principalmente os anteriores, a pessoa se esconde, ela não se expõe. E isso pode contribuir para ter a insônia, irritabilidade. Eu estou falando a questão da saúde bucal, né? Porque se você não tem ótima condição de saúde bucal, você não vai mastigar bem, quer dizer, não vai buscar os alimentos para poder formar sua energia essencial. A sua condição de respiração nesse sistema mastigatório vai estar comprometida, porque o cirurgião dentista trabalha com um sistema mastigatório, o sistema estomatognático, que tem ossos, músculos, sistema neuromuscular, os dentes, a estrutura do dente, o periodonto, os músculos da mastigação, os supraioideus, infraioideus, são vários músculos ali que vão estar comprometidos, vão estar colabados, vão estar sem condição de fazer a mastigação. A pessoa mastiga com gengiva, aí no caso vai comer alimentos muito mais amolecidos. A gente vê muito relato de comer bolachinha com líquido, com chá ou com leite. A pessoa não, a carne às vezes tem que estar bem cozidinha para que ela só faça, para fazer só aquele movimento da comida na boca e deglutir, sem preparar para o estômago. Enfim, a saúde bucal ela é muito importante e as pessoas, a sociedade, ainda não dá importância para essa saúde bucal. Então, nós precisamos também, paralelo à condição de saúde energética, trabalhar também a importância da saúde bucal, porque nós precisamos dessa energia dos alimentos para manter a chama da nossa essência. E quando há comprometimento da condição mental, emocional, o indivíduo tem comprometimento do sono, se não dorme bem, vai ter irritabilidade, as alterações gástricas, porque a digestão começa com a saliva na boca, para chegar no estômago, ela já continuar a digestão, e se chega esses alimentos inteiros, isso aí exige mais, além do que o estômago tem, muito mais do que o estômago pode oferecer para produzir as energias dos alimentos. Para nós, na medicina chinesa, baço, pâncreas e estômago estão juntos. O alimento chega no estômago, é digerido, e o baço, pâncreas, que pega essas energias dos alimentos para levar e somar com a energia da essência e toda a energia que circula nos nossos meridianos. A pessoa vai ter muitas dores em várias partes do corpo, porque ela começa a ter comprometimento da sua resistência, os músculos não têm aquela mesma força para andar, para fazer as atividades diárias. A queda do desejo sexual, baixo libido, desconforto visceral variado de várias vísceras, né, em consequências da diminuição das energias, depressão, ansiedade, síndrome do pânico. É um complexo que tudo inicia pelo que o indivíduo deveria ter, fazendo a prevenção desde o início, tanto da saúde bucal, quanto da sua saúde energética. Entendendo, por isso que eu pus aqui lá no início, para entender a importância, para chegar aqui e entender a importância da saúde bucal, porque nós precisamos desse alimento, além do ar que respiramos, do oxigênio, nós precisamos deles para formar a nossa energia, aquela propulsora da nossa vida. A gente precisava, às vezes, divulgar mais, as pessoas entenderem, né,
essa linda, essa coisa maravilhosa que Deus constituiu o homem, né, para não viver mais do que 120, então eu acredito que nossos comprometimentos estão aqui. A falta de conscientização, mudança de hábito, entender esse complexo de vida, né, para que possa viver seus 120 anos. Então, eu acredito que está bem encaixadinho esse tema, essa preocupação nossa, principalmente nós que somos da área de saúde. Inclusive, eu sou uma pessoa assim que sempre estou procurando algo que possa ajudar mais o paciente. A gente que trabalha com idoso percebe o quanto o idoso é abandonado, até mesmo por ele mesmo, né? Ele tem aquela baixa autoestima que nem ele se valoriza. Se ele não se valoriza, como que a família em si vai dar todo o apoio, carinho? Abandono nas instituições de longa permanente, que a gente chama de LPI. Tem idosos que está conosco, tem 12 filhos, e está na mesma cidade, na mesma metrópole, e nenhum vai visitar esse ente querido. Então, é questão de abandonos em todos os sentidos, e que a gente precisa repensar para não ter esse envelhecimento, que está tendo esse aumento do número de idosos, mas com diversas doenças acumuladas, por essas questões tão simples, e que parece simples, que é fazer a prevenção, manter, mas que é negligenciada, largada. Inclusive, o Estatuto do Idoso, ele diz que, a partir do momento que você não olha para essas condições, você está negligenciando um atendimento ao idoso. Isso pode ter uma denúncia, pode fazer com que a família acolhe melhor e dê condição melhor. Mas é interessante, esse estatuto ele foi elaborado, é uma lei, né? A gente chama de estatuto, mas é uma lei. Ela foi elaborada em 2003, já está para os 15 anos, né? E muita gente não conhece essa lei. Ali está tudo relatado quanto à saúde, quanto à convivência no meio social. Então, tem ali uma parte legal para zelar e manter esse idoso de uma forma saudável, equilibrada. Ok. A saúde é uma coisa assim, importantíssima, né? A pessoa tendo a saúde, seu equilíbrio, sua boa alimentação, a manutenção de todas as suas qualidades de vida que tem, o que a gente procura oferecer para as pessoas que estão no processo de envelhecimento é manter a sua independência e a sua autonomia. Hoje em dia, nós estamos com duas condições de idosos. Aquele que chegou agora, de 2013, 2000, ou antes, né, que já foi envelhecendo e chegou aqui com toda essa carga de doenças, de comprometimento de vida social, biológica, psicológica. Esse nós temos que tratar conforme ele chegou, porque você não muda muito mais na vida dele. E aquele que está no processo de envelhecimento, ele tem como a gente já trabalhar, conscientizar, para que ele chegue aqui na terceira idade, no envelhecimento, de uma forma diferente desse idoso que hoje a gente está lidando. Com relação à saúde bucal, já teve uma melhora, mas não significativa, porque em 96, antes de 96, idoso era tudo desdentado e portador de alguma reabilitação oral, ou prótese insatisfatória. Hoje, já tem, se ele tem um dente, ele quer salvar um dente, já tem atendimentos
de periodontia, endo, outros tipos que permite a gente fazer uma prótese se tem 2 dentes com 2 implantes, já está melhor. Quer dizer, a pessoa já está entendendo que o dente é importante, mas ainda não tão significativo como é necessário para manter a saúde. Então, a gente quer que a pessoa tenha saúde para manter as suas atividades de vida diária. O que é essas atividades de vida diária para o idoso? É ele escovar seus dentes, ele pentear o seu cabelo, ele tomar banho, ele cuidar da sua comida. Essas são essas atividades diárias, que muitos idosos, a gente lida com diferente perfil de idoso. Aquele que está com 90 anos, ainda cuida da sua vida, porque tem ainda poucos, mas tem, que ele mantém a sua independência. E também, às vezes, idoso, até mais novo do que aquele de 90 anos, e que entregou a sua vida. É aquele que pensa assim, eu nasci, cresci, desenvolvi, criei e agora estou pronto para morrer. É muito delicado, mas tem muita gente ainda que está com esse pensamento, que depois que teve os filhos, pronto, agora estou pronto para morrer. Ele não entende que ele é um indivíduo que tem a continuidade. A diferença dele com os filhos, netos, é que os netos estão seguindo aquele caminho que ele já passou, e ele está à frente, continuando a abertura do caminho para a família, para a sociedade, né? Então, por meio da acupuntura, nós temos a auriculopuntura, ou alguns falam acupuntura auricular, que é muito interessante a gente trabalhar essas energias, porque a nossa orelha é como se fosse um feto de cabeça para baixo, e que todos os órgãos, vísceras e membros estão representados aqui. No crânio também nós temos vários pontos importantíssimos para trabalhar, para aumentar a energia do ser, para trabalhar energias que estão crônicas, agudas, condição de depressão, ansiedade. Então, a gente hoje está trabalhando muito isso no idoso, mais essa questão de depressão, ansiedade, tristeza, né? Na odontologia, que a gente tem um projeto lá, o paciente às vezes já teve AVC, tem aquela colabação da bochecha na vertente vestibular da boca, né, do rebordo. A gente fazendo acupuntura, a gente consegue relaxamento, consegue chegar numa dimensão vertical mais confiável para poder fazer a prótese dentro da dimensão vertical de oclusão, de equilíbrio, né, que permite ter o espaço interdental, todos aqueles princípios de reabilitação. Então, voltando aqui, essa condição de suas melhores condições de atividade de vida diária, ele vai ter a sua autonomia, que com a sua autonomia ele mantém a cognição, o humor, a sua independência, ele vai permitir ele ter a mobilidade, ele ir para onde ele quiser, fazer o que quiser, e a comunicação. Então, isso é o que nós desejamos, que chega um idoso, que envelheça um idoso com essas características, com essas condições. E nós podemos dizer que adoecimento é diferente de envelhecimento. A gente escuta muito a pessoa dizer, isso é porque eu estou velho, é assim mesmo, eu estou velho. A gente tem que tirar essa situação de linkar envelhecimento com adoecimento. Porque nós nascemos uma essência, então o indivíduo ele não é doente, é uma essência que precisa ser cuidada, zelada, para que ele mantenha uma vida saudável. Só que hoje, como acontece todos esses atropelos que a gente vem falando, de falta de olhar pelas condições importantes da saúde, ele se torna doente. O indivíduo, ele deve olhar como ele é,
como é a sua essência e o seu equilíbrio de ser. Que esse equilíbrio aqui não é doente e ele cuida, ele vai ter um equilíbrio, um envelhecimento saudável. Quando ele fica doente, aí ele vai querer saber como eu estou, não como sou. E a gente é a nossa essência. Aí, como esse estou está vinculado à existência, os fatores internos, externos, que comprometem o equilíbrio, a hemostasia do indivíduo. Aí ele pode, dependendo da sua condição, ele pode ter equilíbrio ou não. Tá? Então, nós temos sempre assim, como sou, eu sou a minha essência. Depende de mim para eu cuidar e para eu ficar com envelhecimento saudável. Ainda por que a acupuntura? Porque nós queremos evitar esses dissabores, essas condições de desprezar ou até violentar o idoso. Nós queremos um envelhecimento ativo, aquele que ele mantém com a sua independência, com seus movimentos, com a sua cognição. Então, nós queremos evitar abusos financeiros, porque hoje muitos dos familiares mantêm um idoso apenas por sua aposentadoria, por sua pensão. Tem casos de detectar idosos que estão mantidos sem nenhuma condição de vida, mantida por aqueles seus entes queridos, porque se ele morrer, eles perdem a sua condição financeira. Tem situações muito críticas, a gente viver essa experiência é muito triste. Então, nós podemos também fortalecer o indivíduo para que não tenha a negligência tanto da condição de higiene, de alimentação, da sua condição pessoal, para que não tenha maus tratos, que não é só maus tratos, não é só violência física, também é psicológica, porque se ele mantém o envelhecimento ativo, com a sua independência, sua autonomia, ele não vai permitir isso aqui. A negligência da alimentação, olha, são todos fatores importantes. O isolamento, que as pessoas isolam. Eu trabalhei, né, tanto no mestrado quanto no doutorado, com um paciente idoso, e quanto eles relatavam que eles ele vivia afastado do convívio, inclusive da família, porque a sua condição de saúde bucal, a prótese saía com facilidade, ou a prótese, ao mastigar, ela se movimentava com o alimento e aquilo ficava desagitado, constrangimento para ele. E quando colocava uma prótese de qualidade, podia ser uma prótese bem feita, ela muco suportada ou com um implante suportada, 2 implantes, com 2 implantes melhor ainda, eles mostravam a felicidade de sorrir, de falar, de contar os causos, as histórias, que idosos gostam muito de estar contando as histórias, os causos, né? Isso é o que a gente vive aqui. E ele não tinha prazer de sair para algum evento social, porque a prótese dele, a saúde bucal, não permitia. Não podia conversar com ninguém, porque a sua condição de saúde bucal também não permitia. Enfim, então, é algo que está sendo, a gente considera isso, uma negligência, uma violência. Então, se a gente fazer, se o idoso, a pessoa, cada pessoa fizer tudo para o seu equilíbrio e bem-estar, ele não vai cair nessa situação crítica. É o que nós queremos, um idoso que está sempre alegre, essa idosa aqui, uma gracinha, quase 90 anos, ela é bem arrumadinha, cheirosa, preocupa em estar bem andando, né? Sai da sessão da acupuntura assim, agradecida pelo que recebeu ali de tratamento. Festas, bailes, se tem boa saúde bucal, não tem como deixar de participar desses eventos, né? As violências econômicas, né, que está aqui.
Então, como eu sou um equilíbrio, né? Meu organismo libera todos esses neurotransmissores, que é importante para o nosso bem-estar, para a liberação de hormônios, para ter equilíbrio, e ausência até de dor, que é o que a maioria das pessoas hoje reclama, né? Pelo processo de envelhecimento, que a gente já comentou, então muitas dores. Então, liberando isso com equilíbrio, a pessoa vai ver bem, estar bem. Se tiver uma questão cognitiva, comportamental, a sua condição de envelhecimento desorganizado, aí ele vai ter as doenças, que pode desenvolver ansiedade, depressão, esses transtornos, todos que a gente está vendo hoje com maior facilidade. Com a acupuntura, aliás, tudo isso vai levar a um estresse, né? A pessoa chega no extremo da sua condição mental e emocional, que com a acupuntura, com várias sessões, nós podemos retornar a esse, não totalmente, mas bem próximo do equilíbrio. Isso é muito importante. Então, como eu sou e como estou. Essas duas condições. Como eu sou, é a minha essência, eu cuido e continuo bem. Como eu estou, com todos os fatores de desequilíbrio, vêm as alterações biopsicossociais, né, as patológicas, que desenvolvem alguma doença, no caso, um estresse, por exemplo, a acupuntura e aproximar. E o curar-se é possível? Mas a pessoa tem que redescobrir, tudo depende da pessoa. O indivíduo é o seu agente principal da cura. Ele tem que redescobrir, reidentificar com a sua essência. Ele tem que entender que existe uma essência, que essa essência ela tem que manter em equilíbrio para a sua longevidade. O indivíduo tem que saber ser o que é a sua essência, independente de como mas a gente não pode negar a nossa essência, a nossa origem, porque se a gente mantendo o equilíbrio, nós mantemos uma vida, a pessoa está iluminada e toda pureza. E aqui eu já havia falado, né, que o indivíduo é o agente principal da sua cura. Ele tem que assumir ele mesmo. Não depositar a sua doença ao profissional. Ele tem que entender que ele tem a sua essência, que essa essência ele tem que olhar para ela, entender e nutrir com alimentos, com ar e qualidade de vida para ele manter bem com o envelhecimento, equilibrado. Esse curar-se também, a gente proporciona, ou podemos ter uma liberação de liberdade com responsabilidade e autonomia, com autossuporte, autogoverna, centrado em si mesmo. Então, tudo é de responsabilidade de cada um. Cada um, ele é individual. Nós somos educados numa cultura de massificar. E com isso as pessoas deixam de conhecer como ela é, né? Mudar a relação com a saúde, com o seu corpo, com o mundo e com o universo, nós vamos ser gerados com nosso sopro da vida, moldado por ele, com a energia do pai e da mãe, formando a energia para seguir e envelhecer saudável, como sou. E que nós pretendemos, todos, inclusive nós que já estamos nesse caminho, é longevidade saudável, ter uma vida longa e independente, ter uma boa saúde, qualidade de vida e envelhecimento ativo. A gente quer chegar aos 130, 140, se possível, 150, né? Depende de cada um. E a acupuntura práticas integrativas, ela é importantíssima para a gente valorizar essa essência que mantém a gente nessa vida de uma forma equilibrada. Espero ter contribuído para todos
uma experiência que até uma experiência, às vezes a gente fala assim, com tanto, com afinco, com a dor do que a gente sente na vida de cada um dos idosos. E o quanto a gente já contribuiu para que esse idoso volte para suas referências de uma forma melhor do que chegou. E ainda temos muito que fazer, muito. A gente tem vontade, mas o poder político ainda é algo que deixa a gente sem condição de seguir. A política ainda é muito forte, o interesse político em si. A gente tem, porque esse trabalho tudo é filantrópico, a gente faz o trabalho de extensão com o aluno, para que tenha oportunidade de dedicar o seu saber, relacionando o aluno da odonto com o aluno do curso técnico em prótese e com o paciente. Então, ele vai aprender com supervisão dos professores e devolver ou dedicar aquele material, em vez de jogar fora aprendendo em manequim, ele vai dar a prótese, oferecer a prótese para um idoso carente e com qualidade, porque as próteses são feitas com todas as exigências, elas são caracterizadas, e o paciente, quando a gente entrega, ele chora de felicidade, porque nunca pensava que nunca ia ter uma oportunidade de ter dentes novamente. E quando a gente faz a acupuntura, ele se sente... O idoso é muito carente. A gente faz a acupuntura, ele aceita, porque sabe que eu vou estar ali com ele, a gente vai dar atenção conforme ele precisa. Então, é uma somatória, assim, rica e importantíssima para nós profissionais que estamos cuidando, nós profissionais da saúde que estamos cuidando aí na linha da odontologia, das práticas integrativas, que é coisa linda e maravilhosa, um caminho de luz que nós encontramos. Obrigada a nossa amiga, que está aqui todas as segunda da SOBA. Obrigada mais uma vez pela confiança de estar aqui, passando uma experiência, deixando muitas, eu vejo que, espero que todos tenham visto isso como assim, muitos caminhos ainda a seguir, muitos, é uma luz para que possa depois iluminar um caminho de uma forma bem leve e tranquila. Obrigada. Eu que agradeço, Terezinha. Pode interromper o compartilhamento da sua tela. Você está de parabéns, a sua palestra foi linda, inspiradora. Realmente obrigada, ótima. Obrigada. Já era esperado. Ai, obrigada. Justamente aflora esse nosso entendimento, esse foco como acupunturistas, de zelar pelo indivíduo em si, né? De curar o doente e não a doença, como você mesmo já citou, de ouvir o corpo sem ignorar isso, os sussurros, que ao invés de esperar que o próprio indivíduo grite, né, por doenças graves e torne-se até refém de remédios que muitas vezes contornam, né, melhoram alguns sintomas, mas que infelizmente não cura de fato a doença. Justamente. Isso é uma grande preocupação como nós acupunturistas temos, né, de tratar energeticamente o paciente. É como se um paciente estivesse muito preocupado e a gente se preocupasse realmente energeticamente com ele e tratasse de fato a gastrite através da preocupação, porque a gente sabe que primeiro há uma alteração energética, há um desequilíbrio funcional, o que gera aí pela preocupação, para depois, enfim, afetar a matéria, e aí que seria em termos de uma gastrite, né? Então, assim, analogicamente, é como se a gente fosse apagar a luz de um painel eletrônico de um carro e quando está acusando que tem que trocar o óleo, ao invés de trocar o óleo, não faria sentido. Então, muitas pessoas ficam tomando antiácido, achando que estão tratando o estômago, e tem muito fundamento aí a questões emocionais, a ansiedade, a preocupação. E a gente, como acupunturista, a gente tem que olhar o paciente
como um todo. E como você mesmo disse, envelhecer, a gente pode envelhecer com saúde, né? Aquela longevidade saudável. Envelhecer não é adoecer. Não tem que linkar. A gente não precisa linkar esse conceito. E, infelizmente, as pessoas, às vezes, se desculpam. Eu estou assim porque eu estou velho. Não, nunca é tarde para a gente começar a se cuidar, né? Não deixar para amanhã. Amanhã eu começo. Não, vamos começar hoje. É tarde demais. Nunca é tarde demais. É tarde. As pessoas têm mania de esperar o amanhã. Amanhã eu faço, semana que vem eu começo. Não, é agora. É agora que a gente tem que se cuidar. O envelhecimento é diário. Então, por que a gente não cuidar da nossa energia? Nós somos energia, né? Então, parabéns, Terezinha. Você abordou muito bem esse assunto, esse acolhimento do idoso, da sua forma aí, com tanta amorosidade de acolher o idoso. Foi inspirador, viu? Parabéns mesmo. Parabéns para você, que está também desenvolvendo esse trabalho maravilhoso, ajudando a SOBA, que a SOBA é uma sociedade que está com todos os profissionais com o mesmo objetivo, né? De acupuntura e odontologia. Eu acredito que é um público profissional diferenciado, que está entendendo ser não só a boca, o sistema mastigatório, mas ele como um todo, e que a gente pode ajudar as pessoas a entender que existe essa energia e que ela pode ser bem equilibrada para um envelhecimento saudável. Com certeza. Agora, o Hélio Sampaio Filho, nosso presidente da SOBA, gostaria de dar umas palavrinhas. Pode falar, Hélio. Eu, como presidente, Terezinha, gostaria de agradecer e eu me sinto assim muito honrado, né, de ter tido a oportunidade de assistir uma palestra tão brilhante, né, com esse tema, né, da medicina tradicional chinesa e os idosos, né, um tema muito atual, um tema muito importante que você tão bem colocou, e a gente só tem a agradecer a você essa oportunidade de ter ouvido você falar nessa segunda da SOBA, que já virou uma tradição. Então, a gente tem aí um imenso prazer em ter sempre você aqui, e do fundo do coração eu fiquei muito interessado, eu fiquei muito emocionado em alguns aspectos, né, da importância da longevidade, né, que a medicina tradicional chinesa sabe colocar tão bem. Muito obrigado e queremos contar sempre com você. E, assim, é uma alegria a gente ter tanta colaboração. Eu já tive o sim dos palestrantes convidados da segunda e da SOBA dos meses de agosto, setembro e outubro, que já confirmaram realmente sua participação comigo, o que reflete o nosso comprometimento e entusiasmo de divulgar a medicina chinesa com tanto conhecimento e novidades. E todos podem acompanhar a programação no nosso Instagram. E a gente prepara tudo sempre com muito carinho. Sim. Agora nós vamos compartilhar a tela para o sorteio do cartão virtual. Vale lembrar que para participar do sorteio, todos precisam preencher o formulário para emissão do certificado. Aí, nesse formulário, vocês podem, inclusive, apontar alguns assuntos que, porventura, vocês tenham maior interesse. Tem sempre no finalzinho um local para vocês estarem sugerindo temas. Agora nós vamos descobrir o nome do sortudo ou da sortuda desse mês de julho. Vamos lá. Maria Amélia, que maravilha! Palmas para ela. Merecido, merecido, merecido. Até parece marmelada, né? Outra membro da diretoria da SOBA sendo premiada. Que legal! Puxa, que gostoso, gente! Ainda mais depois de uma palestra tão brilhante como da Terezinha. Puxa, Cris, ó,
só posso agradecer mesmo. Só posso agradecer todo o teu empenho com as segundas da Soba e eu ainda ganhando esse cartão virtual. Adorei, adorei mesmo, gente. Obrigado. Energia boa, tem que fazer, né? Atraiu. Ai, que bom. Vamos finalizar a transmissão dessa noite, abrindo as câmeras para a nossa tradicional foto de encerramento com os participantes do mês de julho. Dia 12 de julho, que nós fizemos esse trabalho. Isso. Eu desejo uma abençoada noite e até a próxima segunda da Soba, no dia 9 de agosto. Estaremos. Namastê.